Jesus saiu. Irmãos, você já recebeu uma notícia de que um parente seu está enfermo? De que aconteceu algo com um parente seu? Irmãos, a situação é um momento de maior desespero. Eu lembro quando eu e Darim, nós namorávamos, e eu estava no meu trabalho, e era um trabalho muito rígido, a gente não podia sair porque era proibido sair, era proibido ir no médico, era terrível a ordem desse trabalho. E eu recebi uma ligação, e alguém falou assim: olha, você que é a Gisleide? Falei: sou. Você conhece um tal de Darim? Falei: conheço, meu namorado. Eu acho bom você vir aqui no Hospital das Clínicas, porque ele sofreu um acidente. E só tinha o seu telefone aqui na carteira dele. Na época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, eu estou ligando para você porque tinha só o seu telefone aqui. Então, eu acho melhor você vir para cá. Gente, eu não lembrei de falar com o supervisor, de falar com ninguém. Eu chamei o táxi, eu saí desesperada, fui correndo. Cheguei no Hospital das Clínicas. Ele realmente estava muito mal, né? Eu até pensei assim, falei: meu Deus, misericórdia, porque eu pude ver assim de um corredor. Eu não me deixava entrar, mas tinha um corredor lá no final. E eu vi quando ele passou. E a roupa dele estava literalmente encharcada de sangue, pingando sangue. Aparentava estar bem confuso e muito machucado. Foi um acidente grave que ele teve. E no livramento que o Senhor concedeu a ele, porque senão eu tinha perdido ele. Aí toda vez que a gente passa lá, esse fim de semana a gente passou no lugar desse acidente. Eu não sei se vocês conhecem a rótula do Gato Preto que tem ali na Perimetral. Eles falam, antigamente era muito perigoso lá. Hoje colocaram muitos sinais e não é tão perigoso. Mas era muito perigoso. Foi um caminhão que perdeu o freio e bateu bem do lado dele. Então foi um acidente grave. Mas quando falaram, eu saí correndo, saí desesperada. Eu creio que os irmãos têm essa experiência de quando avisa: olha, tem um filho seu, sua mãe, seu irmão, alguém está enfermo. Você vai sair correndo e vai fazer o que for preciso. Mas Jesus aqui, ele continuou lá no lugar onde ele estava. E ele fala para os discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Preste atenção, irmãos, que a Betânia, a cidade de Betânia, onde Jesus estava, ficava aproximadamente de 30 a 40 quilômetros de distância. Mais ou menos um dia de viagem. Então, assim que Lázaro adoece, assim que ele fica enfermo, que as irmãs dele percebem que a situação é séria, a primeira coisa que elas fazem: manda avisar Jesus. Fala para Jesus que Lázaro está enfermo. Então mandam avisar Jesus, ele não vem, mas nesse mesmo dia Lázaro morre. Então Jesus ainda demorou 2 dias naquela cidade e depois mais um dia para voltar. Então quando Jesus chega a Betânia, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Então aqui nós vamos ler aqui, lá no versículo 17. Leia aí na sua Bíblia aí, João 11, 17, vai dizer assim: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Disse, porém, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, aqui é um momento em que a espera começa a colocar dúvida no coração. Eu não sei se você já passou por uma situação que você precisa esperar, e a espera começa a se prolongar. Então, os primeiros estágios, quando acontece alguma coisa, os primeiros estágios, quando acontece alguma coisa grave na nossa vida, uma situação aparentemente sem saída, o primeiro estágio dessa situação, você ora com muita fé, você corre para os pés do Senhor e você ora e você acredita, o Senhor vai fazer um milagre, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aí passa um dia, passa 2, passa um mês, passa 2, passa um ano, passa 2, e as coisas não acontecem. E aí aquela espera vai se prolongando. E na Bíblia fala que a bênção, aquela bênção prometida, quando ela é demorada, ela entristece o coração.
E aqui o coração de Marta e Maria começou a se entristecer e começou a dar lugar à dúvida. Será que Jesus me ama mesmo? Será? Se Jesus me ama tanto, por que Jesus permitiu que tudo isso acontecesse? Se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. E quantas vezes na nossa vida nós enfrentamos momentos, enfrentamos dificuldade, que nós começamos a orar desde o início, mas parece que a coisa, no lugar de melhorar, faz a piorar. Parece que vai se agravando a situação. Parece que aquele relacionamento que era difícil começa a ficar impossível. Parece que aquele emprego que já estava complicado fica mais difícil ainda. Parece que aquela enfermidade que parecia estar tão difícil, agora vai se agravando cada vez mais. E aí você começa a olhar para a situação e começa a falar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, isso não tinha acontecido. Meu marido não tinha ido embora, meu namorado não tinha terminado comigo, eu não tinha sido mandado embora e ficar numa situação de desemprego. Eu não teria que mudar, Senhor, abrir mão de tudo que eu tinha, ir para um outro lugar em busca de uma vida melhor. Talvez eu não teria tido que abrir mão da minha casa, eu não teria tido que abrir mão de tantas coisas e estar na situação que eu estou hoje. Enfim, são tantas possibilidades que muitas vezes nós nos perguntamos: será? Será até onde vai esse amor do Senhor por mim? Porque Jesus ouviu, Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, mas ele não foi agora. Ele não foi. E ele permitiu que se passasse 4 dias. Mas Jesus sempre está no controle, amém, irmãos? Eu quero dizer para vocês que os nossos olhos, a nossa visão, ela é limitada. Nós enxergamos aquilo que está no alcance dos nossos olhos. Mas Jesus já sabia, Jesus estava no controle total daquela situação. E ele sabia, aqui na palavra do Senhor vai falar: que bom que eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, eu tinha curado Lázaro. Mas Jesus não queria apenas curar Lázaro, Jesus queria ressuscitar Lázaro, para provar mais uma vez que finalmente, depois de tantos milagres que Jesus operou, depois dos milagres que João vai citar aqui, milagre da multiplicação dos pães, milagre da cura, se Jesus curou o filho de um oficial que ele não amava, que ele sequer conhecia, ele deu uma palavra e aquele filho daquele homem foi curado. Por que Jesus não liberou uma palavra então para Lázaro? Não, Lázaro vai ser curado agora, está curado, ele poderia ter feito isso, mas não fez. E muitas vezes na nossa vida a gente olha para a nossa situação e fala: Senhor, o Senhor poderia, Senhor, só uma palavra, Senhor, e tudo muda. Senhor, só uma palavra e essa pessoa é curada. Só uma palavra, Senhor, e tudo se acalma. Porque quando João fala que Jesus é o Verbo e o Verbo se fez carne, significa que essa voz, quando Jesus fala para Marta, Jesus olha aqui para Marta no versículo 25 e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa mesma voz foi a voz que deu ordem quando era apenas um caos, quando não existia nada, e Jesus dá uma ordem e fala: haja luz, e houve luz. Haja firmamento no universo, e as estrelas se firmaram, e as galáxias se firmaram. É a mesma voz que pode dizer basta, chega. E ele vai dizer, creia, que vai chegar um momento na sua vida que ele vai dizer, chega. O momento que Jesus chega na nossa vida é o momento mais lindo, é o dia mais precioso, porque é o dia que ele fala: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai desse lugar de tristeza, sai desse lugar de desesperança. E Jesus lança uma ordem para Lázaro. E Jesus diz: sai para fora. Sabe por quê? Porque nem a morte é capaz de deter. Quando Jesus chega, quando Jesus vem de encontro a uma situação. E eu quero dizer hoje para você que Jesus sabe de tudo na sua vida. Ele sabe desde o primeiro dia que você começou a clamá-lo.
desde o primeiro dia que você começou a orar, as suas orações estão registradas. Desde o primeiro dia que você começou a clamar a mim, eu não deixei de ouvir nenhuma das suas orações. Na palavra do Senhor diz que no céu tem um reservatório de lágrimas. Na palavra do Senhor diz que lá no céu estão guardadas as lágrimas dos santos. E eu quero dizer para você que cada oração que você fez, que cada lágrima que você derramou, que cada vez que você entrou no seu quarto em silêncio, dobrou os seus joelhos e falou com o Senhor, cada uma dessas orações estão registradas. E eu quero dizer para você que apesar de Deus ter o todo o poder de dar uma palavra sobre essa situação, esse tempo de espera tem um propósito. Esse tempo de espera tem um propósito. O Senhor vai resolver essa situação, mas primeiro Ele precisa transformar você. Ele precisa transformar o seu coração. Ele precisa provar para você que você é capaz de viver sem muita coisa nessa vida. Você só não é capaz de viver sem Ele. Você só não pode viver sem Ele. Pode faltar tudo para você, mas não pode faltar o poder dEle, a presença dEle. A fé, que é o que te faz mover. A fé é aquilo que te faz levantar todos os dias. E a graça dEle. Irmãos, tem dias na nossa vida, tem situações que você enfrenta, que você fala, Senhor, eu não consigo mais, eu não posso. Senhor, vai muito além das minhas forças. Senhor, não dá para viver sem essa casa. Senhor, eu sempre tive tudo, Senhor. Não dá, Senhor, para me viver sem. Não dá para me viver sem esse emprego. Não dá para me viver sem esse homem. Meu marido foi embora, me abandonou. Não consigo viver sem ele. Deus vai olhar para você e fala assim, tá, sim. Você consegue, sim. Você consegue viver sem muita coisa. Você só não consegue viver sem mim. Porque a minha graça é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. É a graça do Senhor que nos sustenta, meus irmãos. É o poder dEle que nos faz permanecer de pé. É o poder dEle que tira toda dúvida quando Ele chega na nossa vida. E creia, Ele vai chegar. Creia, Ele vai chegar. Creia que assim como Jesus operou aquele milagre em Caná da Galileia, o melhor vinho ficou para o final da festa. Eu quero hoje trazer aqui para você uma palavra de esperança. E eu quero dizer para você que nós somos humanos e na nossa humanidade, assim como Marta, apesar de ter visto tantos milagres que Jesus operou, apesar de ter ouvido falar de tantos milagres que Jesus operou, nesse momento a fé de Marta estava abalada. Quando ela diz, eu sei, Senhor. Quando Jesus fala a primeira vez, teu irmão há de ressuscitar, e ela fala, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus fala que ele é a ressurreição, é a vida, e todo que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E a Marta responde, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou logo e foi ter com ele. E Jesus ainda não havia chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta se encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para ali chorar. Mas tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Irmãos, aqui vai traçando todo o roteiro, a Bíblia vai narrando, João vai narrando cada detalhe aqui desse encontro. Primeiro Jesus encontra com Marta, depois aqui ele encontra com Maria. Maria era aquela que estava adorando aos pés do Senhor Jesus.
Maria era aquela que derramou o bálsamo aos pés de Jesus. E quando Maria olha e vê Jesus, ela vai logo se prostrando, ela se lança, chorando aos pés de Jesus. E fala a mesma frase que Marta falou: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E essa palavra carregada de emoção, essa frase, ela queria dizer tantas coisas. Ah, Senhor, como eu te amo, Jesus. Como eu sei que o Senhor pode curar. Como eu precisei do Senhor, Jesus. Como essas noites têm sido escuras. Como esses dias têm sido longos, Senhor. Como esses 4 dias parecem uma eternidade. E o Senhor não estava aqui, Senhor. O Senhor não estava aqui. Senhor, o Senhor é meu amigo. O Senhor nos conhece. O Senhor ficou tantas vezes aqui na minha casa. E no momento que eu mais precisei, o Senhor não estava. Então, quando Jesus vê Maria chorando daquela maneira, aqui na palavra do Senhor diz que ele também chora. Por que Jesus chorou? Porque apesar de ser Deus, o Senhor pôde sentir a dor daquela família. O Senhor pôde sentir aquela dor. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus sente a sua dor. Que Jesus conhece cada detalhe da sua vida. Sabe aqueles detalhes que você não conta para ninguém? Sabe aquelas noites em claro que você passa que ninguém mais sabe? Pois é, Jesus sabe. Jesus conhece. Então Jesus chorou quando se deparou com aquela situação. Quando Maria chora aos seus pés, ele também chora. E aí os judeus falam: mas ele não curou o cego, ele não fez tantos milagres. E por que ele não curou? Então sempre ficava aquela pergunta. E sempre fica essa pergunta. E não é pecado. Porque o Senhor conhece a nossa humanidade. O Senhor sabe, no momento da nossa fraqueza, na busca de tentar entender, às vezes nós perguntamos. Mas o Senhor Jesus continua o plano dele. Então Jesus foi movendo-se outra vez muito em si. Foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Presta atenção, irmãos, que essa família era uma família rica, uma família de posse. Porque primeiro fala que vieram muitos judeus de Jerusalém, eles tinham muitos amigos, eles eram uma família muito querida. E para ter condições de ter um sepulcro exclusivo, né? Hoje tem os cemitérios, né? Que ficam lá enterrados, né? As pessoas, mas naquela época não. Os sepulcros eram cravados em cavernas de pedra muito grandes e depois cerrados com a pedra. E os judeus levavam muito a sério essa questão da morte, porque eles acreditavam que até o 3º dia poderia haver uma possibilidade daquele morto reviver, porque fazia parte da cultura judaica que o espírito ainda ficava do lado da pessoa ainda por 3 dias. Era uma crença que eles tinham, os judeus. Então não importava que fosse de 4 dias. Estava tudo planejado na agenda de Deus. Marta e Maria não estavam entendendo nada, mas Deus estava entendendo tudo. Já havia um cronograma pronto. Já havia o milagre delas, já tinha data, hora, dia para ser realizado. Mas elas choravam porque elas não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo. Então aqui ele chega de frente da caverna, daquele túmulo, e disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então a Marta, aquela mesma que agora falou: não, eu creio que o Senhor é poderoso. Eu sei, Senhor, o Senhor está falando, né, que é poderoso, eu creio no Senhor, eu tenho acompanhado o Senhor, eu creio. Mas aqui, a hora que ela viu a situação, a gravidade, falou: opa, não é possível, Senhor, cheira mal, Senhor. A hora que tirar essa pedra aí, vai dar problema. O Senhor tem certeza do que o Senhor está fazendo? Irmãos, olha para você ver o tanto que a natureza humana é complicada. Tudo que ela mais queria era que Lázaro fosse curado. Tudo que ela mais queria era um milagre. Mas quando chega a hora, parecia que nem ela acreditava mais. Porque estava tão decomposto, já tinha passado 4 dias. Então você já viu
Eu acho que se chegar hoje, que se acontecer hoje, para mim não vai ter mais graça. Porque eu queria esse milagre naquela época, que eu era mais jovem. Eu queria que tivesse acontecido naquela época. Mas se não aconteceu, também não quero mais não. Eu acho que não vai acontecer mais. Eu acho que acabou. Para mim encerrou. Eu já vi pessoas que falam assim. Então Marta fala, Jesus, já cheira mal, é 4 dias, o senhor tem certeza? O senhor vai fazer isso? O senhor vai mandar abrir isso aí? Aí Jesus fala, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse que já cheirava mal. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Primeiramente, Jesus orou e deu graças, porque ele já sabia que Deus ia operar esse milagre. Ele sabia que ele ia dar uma voz e Lázaro ia sair. Mas as pessoas não entendiam. Então, primeiro ele ora e agradece a Deus. E depois ele fala, Lázaro, sai para fora. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Talvez você esteja morto dentro de si mesmo. Talvez alguma área da sua vida parou. Talvez algo aconteceu que te fez acreditar que essa bênção não é para você. Talvez algo te fez parar em alguma determinada área da sua vida. E você deixou de crer, você deixou de acreditar. Mas hoje o Senhor te diz, tira a pedra. Tira a pedra da inferioridade. Tira a pedra do desânimo. Tira a pedra da desesperança. Tira a pedra da reclamação, da murmuração. No lugar de reclamar, de murmurar, comece a acreditar. Comece a proferir palavras de bênção na sua vida. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não deu dessa vez, mas no momento certo vai acontecer. Está desse jeito, a minha situação está assim hoje. Mas amanhã pode ficar tudo diferente. Amanhã o Senhor pode liberar uma palavra sobre mim. Hoje está difícil. Hoje eu estou cansada. Mas eu creio que tudo isso é para a glória do Senhor Jesus. Eu creio que o nome dele há de ser glorificado. Para que todos possam ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o que o Senhor vai fazer na minha vida. E todos vão te ver o milagre que Deus vai te fazer. Mas primeiro você precisa retirar a pedra. Então Deus fala para você nessa noite, retire a pedra e sai para fora. Vem viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem grandes coisas a realizar na sua vida. 2025, o ano da restituição. Eu peguei aquele calendário da nossa campanha e eu de madrugada comecei a escrever. E tinha muito tempo que eu não escrevia. Eu vou confessar para os irmãos. Tinha muito tempo que eu não escrevia mais. Durante o tempo da minha vida, eu falei, Senhor, não dá mais. Parece que não acontece. Parece que cada ano as coisas ficam mais difíceis. Esse ano eu peguei. Na verdade, eu nem peguei ele, porque eu não dava para escrever ele. Eu escrevi ele no mensagem. E eu escrevi, eu falei, Senhor, o Senhor vai restituir nessa área, porque eu creio que o Senhor está na minha vida, e o Senhor me chama para viver uma história de morrer. O Senhor me chama, Senhor, para glorificar o teu santo nome, e toda mentira cai por terra. Eu quero dizer para você que essa voz que você ouve, que já passou da hora, que não está mais, essa voz não vem do Senhor. Ouça a voz do Senhor que diz, sai para fora, sai para fora. Tudo que o Senhor tem para a sua vida. Na palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então eu quero que você saia aqui nessa noite,
o melhor de Deus ainda está produzindo na sua vida. Que o melhor de Deus ainda vai acontecer. Você ainda vai glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E você vai entender que era exatamente naquele tempo que a vitória na sua vida ia chegar. Assim como Marta e Maria não entenderam, não sabiam da agenda de Deus. Nós também não sabemos. Nós não sabemos, mas eu quero dizer para você, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser esse ano, e você vai viver os melhores anos na sua vida. E você vai viver o melhor de Deus na sua vida. E você vai se levantar como uma pessoa forte. Porque quando aqui no início do culto, a Rebeca cantava aquele hino e aquela música do prefeito do discreto. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E o Senhor continua te dizendo que você é forte, mesmo que você se sinta fraco, que você é valente e que você vai conseguir, mesmo se você olha em volta e você não vê nada. Mas o Senhor está trabalhando, amém? E eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar em nossas vidas. Eu quero te convidar a ficar. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero ministrar agora sobre a sua vida. Eu quero ministrar agora sobre a sua vida uma porção de fé. E você vai sair daqui com sua fé fortalecida, com sua fé renovada. Se por algum motivo você tem se cansado na caminhada, se por algum motivo você tem deixado de acreditar e você enfraqueceu na sua fé, eu quero dizer que é tempo de restituição. É tempo de restituição. Assim como o Senhor restituiu. Lá em Joel, o tema da nossa campanha, a palavra do Senhor diz: restituir-vos os anos que foram consumidos pelo lavador. Eu restituirei as veias se encherão de vinho e os lagares transformarão de vinho. Porque o Senhor quem disse, enquanto Ele diz, nada pode resistir à palavra do Senhor. Então eu quero dizer, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Volte a exercitar a sua fé. Lembra dos milagres que Jesus já operou na sua vida. Lembra quantas vezes o Senhor realizou milagres. E Ele tem novidades na sua vida. Eu quero dizer para você que como essa chuva que está caindo agora, com essa força, essa chuva será chuva de bênçãos na sua vida. Será chuva de bênçãos em 2025 na sua vida. Será chuva de restituição na sua vida. Porque o Senhor é poderoso. Eu posso sentir os teus anjos aqui neste lugar. Eu posso ver, Senhor, os teus anjos aqui, Senhor, entregando a bênção, Senhor, fortalecendo os que estão cansados, ó Deus, derramando a porção amada, Senhor, de fé, de esperança, Senhor. Oh Deus, restitui, Senhor, Senhor, nas áreas que foram perdidas, que foram consumidas, Senhor. Oh Deus, que haja milagres, que haja testemunho, Senhor, que haja cura, que haja restauração, porque a tua palavra diz, é a tua palavra que diz que tu és, Senhor, a ressurreição da vida. Tu és aquele, Senhor, que ainda, Senhor, que esteja morto pela sua palavra, Senhor, há de reviver. Ressuscita os sonhos, Senhor. Ressuscita os projetos que foram enterrados, que estão selados por trombeta, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, o Senhor dá ordem nessa noite. Tira a pedra, sai para fora. Tira a pedra, venha viver uma nova história com o Senhor. Ele não mudou, a palavra dele continua a mesma. Oh, demônio, xericando. Oh, Senhor, derrama sobre o teu povo, derrama sobre a tua igreja,
Derrama, Senhor, teu poder. Ressuscita, Senhor, restaura. Restitui a vida de cada um que aqui está. Porque nós queremos o seu poder, Senhor. Nós queremos a Deus que é Senhor.